Oi galera, eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 20.000 Léguas Submarinas do Jules Verne. Essa história começa no ano de 1866, quando alguns navios começam a avistar em alto mar uma coisa enorme com as seguintes características: um objeto comprido, fusiforme, fosforescente em determinadas circunstâncias e infinitamente maior e mais veloz que uma baleia. Essa coisa enorme causa estragos em alguns navios, e como eles acham que é impossível o ser humano construir algo tão gigantesco, chega-se à conclusão de que é um cetáceo gigante e não identificado. Para quem não sabe, cetáceos são as baleias. Se tiver algum professor de biologia ou algum estudante me assistindo e quiser complementar essa informação, fica à vontade. Eu simplifiquei e falei só baleia, porque eu não vou falar aqui de algo que eu não domino, tá? Então, assim, para não falar besteira, entendam: cetáceos, baleias. Uma expedição de captura é montada para descobrir se essa coisa enorme é realmente um cetáceo e, caso não seja, o porquê que está atacando esses navios, descobrir se, caso seja alguma outra coisa, por que inimigo, enfim. Nessa expedição estão o professor Aronnax, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas eu li dessa forma, então eu vou pesquisar dessa forma. Eu vou deixar escrito o nome dele aqui só para vocês verem como que escreve. O ajudante desse professor e o arpoador Ned Land. Os três acabam sendo capturados e eles vão acabar descobrindo que essa coisa enorme, na verdade, é o submarino Nautilus. Quem lê 20.000 Léguas Submarinas nos dias atuais talvez não se impressione tanto com o Nautilus. Só que o Jules Verne simplesmente conseguiu prever a criação do submarino elétrico. Aí vocês devem estar pensando: tá, Raíssa, mas isso não tem nada demais. Tem sim. O cara preveu em 1870 um negócio que é muito semelhante aos submarinos utilizados atualmente. Então, assim, bizarro. O professor Aronnax, o ajudante dele e o Ned Land passam a viver então como prisioneiros do Capitão Nemo. E é aí que a gente vai acompanhar o dia a dia dessa tripulação. Eles construíram toda uma vida para eles no fundo do mar, e isso é muito interessante de ver. A imaginação do autor para escrever essas partes, assim, ela não teve limites, ele deixou mesmo solto. E esse livro tem momentos, assim, incríveis e lindíssimos. Isso num filme deve ficar maravilhoso. E assim, gente, fica claro pra gente que alguma coisa muito horrível aconteceu no passado do Capitão Nemo, e que isso fez com que ele passasse a abominar a vida em superfície, a vida na terra, e passou a viver no fundo do mar por causa disso. Eu li esse livro no começo do ano e até agora eu não cheguei à conclusão se o Capitão Nemo é louco, se ele é um gênio ou se ele é as duas coisas. Se você tem alguma conclusão sobre isso e você já leu esse livro, comenta aqui embaixo e vamos conversar sobre isso, porque preciso. O professor Aronnax e o ajudante dele trabalham com classificação e descrição de espécies marinhas. Então, peraí, a gente tá num submarino, numa viagem submarina. Então, assim, gente, esse livro vai ter muita, mas é muita mesmo, descrição de peixe, assim, vai descrever... Sabe aquela coisa reficofágica que a gente aprende na escola? Pois é, vai descrever todas essas classes dos peixes praticamente, e no início isso é até legal, porque a gente acaba aprendendo. Mas assim, chega uma hora que começa a ser muito, sabe? Começa a ficar muito cansativo. Por causa disso, eu acabei gostando menos desse livro do que eu achei que eu ia gostar. O meu preferido, o livro do Jules Verne, até agora, dos dois que eu li, continua sendo, por enquanto, Viagem ao Centro da Terra, que já tem resenha aqui no canal. Vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. Esse livro tem o mesmo tom aventureiro que Viagem ao Centro da Terra, o que me faz começar a achar que isso é o estilo do Jules Verne. Então esses três prisioneiros do Nautilus vão viver muitas aventuras, algumas delas muito fantásticas. É óbvio que eles vão tentar fugir, né, gente? Mas para saber se eles conseguem ou não, vocês vão ter que ler o livro.
Eu gosto muito desse espírito aventureiro que os livros do Jules Verne têm. E gosto muito da forma dele de construir as narrativas dele. Gosto do jeito dele de escrever mesmo. Apesar de serem livros clássicos, o que causa medo em muita gente, o autor escreve de um jeito que é, assim, inexplicavelmente fácil de entender. Eu não domino nada de peixe e por mais que tenha sido cansativo e chato em alguns momentos, eu entendi o que ele estava querendo me passar, então eu acho que esse é o objetivo da história. Mas esse livro acabou me decepcionando um pouco, não só pela descrição exaustiva de um monte de peixe, mas porque o autor faz um determinado mistério e deixa a gente instigado para descobrir essa coisa, e no final do livro ele não revela não. Então a gente termina o livro e fica com a sensação de que a gente foi feito de idiota. Eu entendi o porquê o autor utilizar esse recurso, ajudou aí, de certa forma eu acho que ajudou esse livro a se tornar uma grande obra-prima, né? Mas eu me senti meio feita de idiota e eu fiquei um pouco decepcionada porque isso acabou chamando mais atenção do que essa descrição de um monte de peixe, até que a própria viagem que eles estão fazendo dentro desse submarino. E no final das contas eu não tive essa resposta, então acho que por isso eu não gostei tanto assim desse livro. Apesar de ter ficado cansado, eu acho que vocês já entenderam a essa altura desse vídeo, de tanto peixe, 20 Mil Léguas Submarinas acabou me divertindo bastante e, enfim, os livros do autor têm essa capacidade e por isso eu acho que o Jules Verne vai acabar se tornando um dos meus autores favoritos da vida. E eu preciso terminar essa resenha falando dessa edição lindíssima da Zahar. Sempre que eu resenho um livro da Zahar aqui, eu elogio as edições, mas esse livro também está disponível numa edição normal, essa aqui é a edição de bolso. A edição normal, todas as da Zahar são assim, contém ilustrações e notas de rodapé. Essa daqui de bolso contém só ilustrações, mas ela não deixa a desejar em nada para as edições normais. Porque assim, as edições de bolso da Zahar, primeiro essa capa é linda, olha essa folha de guarda. E as edições de bolso da Zahar não são aquelas edições de bolso com página ruim, letra miudinha e diagramação horrível. Dá pra você ler confortavelmente. E assim, o livro é até bem gordinho para uma edição de bolso, então assim, deixa eu mostrar uma ilustração aqui. Vale super a pena investir nessas edições, tanto nas grandes como nas edições de bolso. E fica aí de recomendação para vocês. Se vocês quiserem comprar esse livro, vou deixar um link aqui embaixo das duas edições da Zahar, se eu encontrar o link da normal e dessa de bolso. E aí você compra o que você preferir. Comprando qualquer livro, usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações clicando no sininho ou na engrenagemzinha. Seguindo todos esses passos, o YouTube sempre vai te enviar as notificações dos vídeos novos que tiverem por aqui. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.